Jesus, estou tão animada hoje. É como se eu acordasse e pensasse: hoje é o dia que vamos trabalhar para o Senhor. Muito bom, Flávia. Eu sempre fico feliz em ter pessoas prontas para trabalhar comigo. É, Jesus, eu sou essa garota. Tudo bem, então. Vamos começar. Bem, temos muitas coisas para fazer juntos. O que você está fazendo? Levante-se. Não se lembra? Vamos agir. Jesus, mas aqui é onde eu sempre sento. Tá, tudo bem, mas eu preciso mais do que isso. Ah, eu entendi. R$50 é o suficiente? Bem, não foi bem isso que eu quis dizer. Senta. Eu acho legal, Flávia, da sua parte, você querer me dar dinheiro, mas eu quero mais do que isso. Eu quero que você evangelize uma pessoa. Evangelizar? Eu não sou muito boa nisso. Ok. Não tem a secretária da empresa onde você trabalha? Sim. Então, eu quero que você vá até ela e fale de mim. Jesus, ela é diferente, sabe? Muito diferente. Tudo bem, Flávia, mas ela precisa saber de mim, não acha? Ué, você pode ir até a igreja, falar com o pastor e com o Gilson, eles podem ir até ela e conversar com ela. Flávia, eu acho que você não entendeu. Eu quero que você faça isso. É você que tem chamado. Jesus, não me sinto muito confortável fazendo essas coisas. Não, Flávia. A verdade é que você está muito confortável. Obrigado. Não sei se você pegou o espírito da coisa. A questão é que às vezes nós ficamos numa zona de conforto em relação ao que o Senhor espera da gente. Na maior parte das vezes, Deus espera algo de nós e a gente se coloca numa outra situação. Por exemplo, obrigado, queridos. Por exemplo, quando na peça Jesus falou com a Flávia para poder fazer alguma coisa, ela imaginou assim: eu vou dar o dinheiro e alguém que faça, que o Gilson faça, que o grupo de evangelismo faça. E fica confortavelmente sentada na sua poltrona, no seu lugar de sempre, porque tem gente que tem o seu lugar cativo, o seu lugar de sempre, e então fica esperando que o outro faça. E pensa que a sua parte é uma parte paralela, é uma parte subjacente, é uma parte que simplesmente vai dar apoio. Não, eu sou muito bom no apoio a outros. Não, amado. Jesus é o nosso apoio. É muito bom apoiar o outro, e eu não contradito isso não. Eu acho que é muito interessante apoiar o outro. Mas a gente não pode se esconder nessa história de simplesmente ser bom no apoio. Cada um de nós tem uma tarefa. Diga comigo, eu tenho uma tarefa dada pelo Senhor, que só eu posso fazer. É esse o tema da mensagem. Saindo da zona de conforto, saindo da área de conforto, saindo de uma religiosidade que a gente às vezes se coloca, ou não só religiosidade, mas na nossa própria vida, às vezes a gente se coloca numa zona de conforto e fica ali paralisado. E é preciso despertar do conforto. Vamos orar? Mesmo antes de ler o texto bíblico, eu queria orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua inspiração sobre as nossas vidas, Senhor.
sobre minha vida para transmitir aquilo que o Senhor plantou no meu coração e sobre a vida da tua igreja, Senhor, para poder entendermos, para nós podermos entender e podermos praticar, podermos sair, Senhor, se é que estamos, podermos sair das nossas zonas de conforto e podermos ser mais fiéis ao teu chamado para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a entender o teu propósito. Nós oramos assim no nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Num homem em que saiu da sua zona de conforto. Deus o tirou. Jonas, livro de Jonas, livro do profeta Jonas. Procure na sua Bíblia. Como eu sou legal com você, como eu quero ajudar você, eu vou te dizer que Jonas vem logo depois de Obadias. Ajudei? Será que eu ajudei, Gilmar? Se você não é bom em achar Jonas, certamente você é bom em achar Obadias. Você não conseguiu, olha o índice, não tem jeito. Jonas capítulo 4. Versículos 6 a 8. Jonas capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu vou ler o 5 também, versículo 5 também, para você poder se situar melhor. Versículo 5 diz assim: Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra do abrigo, sentou-se à sua sombra, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade, Nínive. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta, que em outras versões da Bíblia diz que é uma aboboreira, um pé de abóbora. Tem alguns comentaristas que também falaram que era um mamoeiro, pelo tempo rápido que cresceu. Seja lá o que for, Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Olha como é que Deus é cuidadoso com os seus profetas. Deus fez nascer uma planta simplesmente para dar sombra para Jonas e te livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Você fica alegre quando você recebe uma bênção de Deus? Quando Deus te dá uma sombra e água fresca, você fica feliz? Quem não fica, não é? Deus então deu uma sombra e água fresca para Jonas. Fez uma planta crescer só para fazer sombra para ele. Versículo 7. Mas, e é interessante porque Deus tem sempre um mais. A palavra de Deus tem sempre um mais. Sempre uma vírgula para você aprender mais alguma coisa. Mas, no dia seguinte, onde é que eu estou? 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, Deus mandou um bicho, atacar a planta, e ela secou-se. Epa, Deus mandou crescer a planta para dar sombra a Jonas. E no dia seguinte, Deus mandou uma lagarta para comer a planta, para acabar a sombra de Jonas. É exatamente isso que Deus fez com Jonas, e é exatamente isso que de vez em quando Deus faz com a gente. Deus mandou uma lagarta, e ela atacou a planta e ela secou-se. 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Quase teve uma insolação. Passou mal. Com isso, ele desejou morrer. E disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Eu não sei se é o seu caso, mas eu conheço algumas pessoas que já desejaram a morte, já desejaram o dia da sua morte. Mas nós olhamos para esse caso do profeta Jonas, e nesse contexto aqui simples que eu estou lendo, ele parece um descaso, ele parece uma frase sem nexo. Jonas falando para Deus: Deus, eu prefiro morrer do que viver. Só porque Deus mandou a planta secar, a planta ser comida pela lagarta? Por que será que isso aconteceu com Jonas? É isso que eu quero avaliar com você nesta noite. Deus, amados, quis tirar Jonas da sua zona de conforto. Deus quis tirar Jonas do momento parado que ele estava. Em certas ocasiões da nossa vida, nós entramos nessas zonas de conforto.
Em certos momentos da nossa vida, não só a nível espiritual também é o que a peça aqui representou, mas não só a nível espiritual, às vezes a nível profissional, às vezes a nível familiar, às vezes no nível pessoal mesmo, como pessoa, nós entramos numa área de conforto, nós entramos num processo da vida que nos leva a ficar largado, a ficar confortável, a deixar para lá, a ficar acomodado, a se acomodar com a situação. Porque existem momentos da vida que lutar é difícil. E então algumas lutas trazem ou tendem a trazer acomodação para algumas pessoas em alguns momentos da vida. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas foi enviado por Deus para Nínive, ele não quis ir, entrou num navio para outro lugar, e entrou no navio, o navio estava no meio do mar, e então veio uma grande tempestade. Deus quem promoveu aquela tempestade, Deus é quem gerou aquela tempestade, porque Deus havia mandado Jonas para um lugar e ele estava indo para outro. E aquele navio começou a entrar em convulsão, começou a ser tragado pelas ondas, e diz a Bíblia que Jonas estava dormindo no porão do navio. Diz a Bíblia que Jonas estava acomodado. Tem gente, amados, que está cercado por tempestades, mas está dormindo no porão do navio. Tem gente que mesmo cercado de tempestades, não consegue reagir. Não dá valor ao que está perdendo. Não está percebendo que o seu navio está com perigo de ir a pique. Jonas estava dormindo no meio de uma tempestade. Então os marinheiros daquele navio foram lá acordar Jonas e perguntar para Jonas: Jonas, você sabe falar com Deus? Você sabe perguntar a Deus por que nós estamos sofrendo isso? Porque alguma coisa deve estar acontecendo. E Jonas, aí caiu a ficha. Ele falou assim: não, eu já sei. Tudo isso está acontecendo por minha causa. Me joguem ao mar, que o mar vai ficar calmo. Jonas entendeu que Deus estava reprovando a atitude dele, que Deus estava reprovando aquela covardia, aquela desobediência que ele estava prestando a Deus. E então, primeiro os marinheiros não quiseram jogá-lo, depois eles jogaram Jonas ao mar, e Jonas então foi engolido por por um grande peixe. A Bíblia não diz que é baleia, as pessoas pensam que é baleia. Mas baleia não é peixe, baleia é mamífero. A Bíblia diz que foi um grande peixe que engoliu Jonas. Que peixe foi, eu não sei. Eu só sei que mesmo que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o grande peixe, e o grande peixe estava vivo dentro de Jonas, mesmo assim eu acreditaria. Mesmo que a Bíblia dissesse isso, eu acreditaria. E então que Jonas sobreviveu dentro do ventre do grande peixe. Durante quantos dias? As tias aí da nova geração. Durante 3 dias. E depois ele foi lançado em terra. E aí ele começou a pregar na cidade de Nínive, dizendo assim: arrependam-se, porque daqui a 40 dias virá o juízo de Deus. Jonas foi uma espécie de João Batista forçado. Ele saiu dizendo o que ninguém gostaria de ouvir. Alguém gostaria de ouvir aqui que daqui a 40 dias vai morrer? Vai ser fulminado? Claro que não. Vai vir juízo de Deus? Vai vir castigo de Deus? E os castigos de Deus são castigos, nesse caso de Jonas, eternos? Não, ninguém gostaria de ouvir isso. Só que Jonas não contava com um passo. Aqueles moradores de Nínive, a começar pelo rei, eles se quebrantaram. Eles começaram a se arrepender dos seus pecados. Diz a Bíblia, daqui a pouquinho a gente vai ler o versículo, diz a Bíblia que eles colocaram cinzas e panos de sacos e se arrependeram e pediram perdão a Deus. E então a gente chega no capítulo 4, que é onde a gente estava lendo, que Jonas pregou durante 3 dias, andou por Nínive durante 3 dias, e foi para o lado leste da cidade, provavelmente para um monte, e colocou uma cadeira de praia, uma água de coco, e sentou-se para esperar mais 37 dias, é aí que eu quero chegar. Jonas sentou-se para esperar o juízo de Deus sobre a vida dos outros. Jonas estava lá sentado, esperando
que aqueles pecadores, aqueles que não eram da mesma linhagem de Jonas, Jonas era hebreu e os outros não eram hebreus, eram ninivitas, aqueles que não eram hebreus, aqueles sobre os quais Deus havia condenado, o Jonas estava esperando que Deus os fulminasse, mas Deus não os fulminou. Deus ouviu o clamor daqueles que se arrependeram, como Deus sempre ouve o clamor daqueles que se arrependem, amém? Deus sempre ouve esse clamor. E então, Deus começou a tratar com Jonas. Jonas sentou-se para esperar a tragédia, mas Deus começou a tratar com o coração de Jonas. E Jonas preparou ali um abrigo para ele, Deus fez nascer a planta, e a crise de Jonas era: Senhor, eu sabia que o Senhor ia voltar atrás, eu sabia que o Senhor não ia fulminar, eu sabia que o Senhor ia se arrepender, e para que o Senhor me mandou aqui? Para que o Senhor me mandou se o Senhor já ia ter misericórdia, que o Senhor não ia fulminar? Era como se Jonas quisesse assistir uma luta de MMA em Nínive. A derrotada de todos, sangue. Quero ver sangue. Mas a frustração de Jonas foi que ele pregou, entre aspas, à toa. Mas pelo contrário, amados, o efeito da nossa vida, o efeito na nossa pregação tem que ser, deve ser, impactar a vida do outro, impressionar, abençoar, modificar a vida do outro. Amém, amados? Nós não somos anunciantes da desgraça alheia. Nós somos anunciantes da graça divina, do favor do Senhor. Amém? Você é um desses? Diga amém aí. Amém. Mas Jonas estava nessa zona de conforto, de sentar e esperar para ver o que vai dar. E essa zona de conforto na nossa vida é uma situação que geralmente a gente não almeja, a gente não planeja estar, mas de vez em quando, sem perceber, a gente chega, a gente fica nela. Parece que dá uma pane geral e a gente fica como que anestesiado. Não investimos, não sonhamos, não fazemos, simplesmente paramos no tempo. Jonas sentou, parou no tempo, parou a sua vida, para ver a vida de outros no que ia dar. E às vezes nós nos pegamos a isso, amados. Há pessoas com problemas na área de falta de perdão, na área de mágoa, em que simplesmente um único assunto que verbaliza, o único assunto que está no seu coração, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A única coisa que sai da sua boca é a amargura em relação ao fato que a outra pessoa fez. E a pessoa senta na sua vida esperando que Deus faça justiça sobre a vida do outro, quando na verdade Deus está querendo que você se levante e vá em frente. Deus não está querendo que você se preocupe com o outro, mas que se preocupe com você. Há algumas pessoas, alguns instantes que a gente fica paralisado, que a gente vê a canoa andar, mas nós ficamos anestesiados. E o Senhor trouxe a gente aqui hoje para nos despertar. Hoje é dia de despertamento. Se você crê nisso, diga um amém aí, meu irmão. Através de toda a Bíblia, nós vemos exemplos. Nós vemos o princípio em que Deus mostra que tira seus filhos de determinada área de conforto para os fazer crescer. Sempre que Deus nos tira de algumas áreas de conforto, é para nos fazer crescer. Existe um livro secular, um livro excelente, chamado Quem Roubou o Meu Queijo, ou Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu sempre esqueço, já citei esse livro aqui na igreja. É muito interessante. Que ele mostra alguém que tinha lá um ratinho, que tinha lá todo dia o seu depósito de queijo. Até que um dia sumiu a sua reserva. Ele não tinha mais aonde pegar o seu alimento. E então ele teve que sair em busca de um novo método para conseguir aquilo que já tinha confortavelmente. E quando saiu para descobrir um novo método, aí foi que ele cresceu. As novidades da nossa vida, as coisas que nos surpreendem, as coisas, os desafios que são lançados na nossa vida, são feitos, amados, para nos fazer desenvolver, para nos fazer crescer, para nos fazer subir, e não para nos desamparar, não para nos desanimar, mas você foi chamado para crescer, amados. Deus, às vezes, entre aspas, entenda bem o que eu quero dizer, Deus, às vezes, tira o tapete debaixo da gente. Não é uma expressão muito generosa,
em relação à pessoa de Deus, muito útil em relação à pessoa de Deus, mas falo isso para você poder entender. Deus de vez em quando nos tira de uma situação cômoda, exatamente porque se Ele não nos tirar, nós não vamos sair. Nós estamos ali acomodados, parados, prisioneiros. Jonas deixou claro que estava numa área que era um homem que se habituava facilmente à área de conforto em duas situações. Primeiro foi no seu chamado. Jonas foi chamado, Deus o chamou para ir para Nínive. E Jonas quis ir para outra cidade chamada Tarsis. Isso está no capítulo 1, versículo 5. Vamos ler? Mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Jonas. Profeta menor. Capítulo 1, versículo 5. Todos os marinheiros, vamos lá antes um pouquinho. 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas estava fugindo do Senhor. E ainda hoje há pessoas que tentam fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Que às vezes não é nem tão difícil de fazer, mas nos assusta, nos amedronta. Quando Deus nos chama, Deus nos capacita. Quando Deus te envia para falar com a secretária, que é sua amiga, no seu local de trabalho, Ele te capacita para falar. Quando Deus te chama para abençoar alguém, Ele te capacita para abençoar. Quando Deus te chama para falar algo, para orar por alguém, Ele te capacita, Ele te dá unção, Ele te dá inspiração para falar. Confie no Deus que capacita. Confie no Deus que capacita. Jonas mostrou aí, então, que ele tinha uma condição de se acomodar diante de alguns desafios. E depois, segundo parte, foi quando ele foi percorrido 3 dias, como eu falei, ele dizia que a cidade ia ser destruída, que todos os habitantes iam ser destruídos, e ele então parou para ver a destruição. Será que ele não foi fiel? Será que ele não fez aquilo que Deus mandou? No final das contas ele fez, ele pregou a cidade de Nínive. Ele anunciou que Deus estava irado. Mas por que ele chegou a essa conclusão de que seria melhor a morte? Que seria melhor não estar ali? Eu quero pensar algumas coisas com você. A primeira coisa que eu penso é que Deus cortou aquela planta para despertar Jonas. Deus deu a planta para que houvesse sombra, mas Jonas se acomodou na sombra. E sempre que a gente se acomoda em alguma sombra, você pode ter certeza, amados, que o Senhor vai enviar uma lagarta para comer a planta que nos dá sombra, para a gente ter que levantar, esquentar a cabeça e procurar um outro lugar. Deus mexe com a gente. E quando eu digo mexe, eu não digo no mau sentido, não. Eu digo que Deus desperta a gente. Para Jonas, o evento, a missão dele já estava cumprida. Ele botou sua cadeirinha de praia lá, sentou para ver no que ia dar. E para alguns que estão aqui hoje, para nós, para mim, talvez para você, estejamos numa situação parecida. A gente senta nas nossas cadeiras e espera que Deus faça a parte dele e ponto. Quando não é assim. Deus, nesta noite, mostra para você que algumas sombras da sua vida que te dão alguma certa segurança podem sumir do dia para a noite para que você desperte. Então, amado, desperte antes que a sombra suma. Desperte, saia da zona de conforto antes que o pé de abóbora seja destruído pela lagarta. Antes que Deus retire a proteção da sombra. Desperte. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Eu conheço pessoas que hoje, jovens, ganham bem, mas que não pensam em nada no futuro. O quanto ganham, o que acontece? O quanto gastam. Se ganharem 3 mil reais, vão gastar 3 mil reais. Se ganharem 5 mil reais, vão gastar os 5 mil reais. Se ganhar 1.000 reais, vai gastar os 1.000 reais. Meu amado, aproveite enquanto Deus está te abençoando. Aproveite enquanto há sombra sobre a sua cabeça. Reserve um pouco da sua sombra para o dia de amanhã. Não gaste tudo aquilo que vem à sua mão.
Você está na cobertura de uma família, você tem uma família, meu amado, cuide da sua família. Invista na sua família. Acredite na sua família. Preserve a sua família. Lute pela sua família. Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não pode parar no tempo e esperar as coisas simplesmente acontecerem e dizer, eu larguei de mão. Você não deve fazer isso. Porque as sombras que Deus está te dando amanhã podem não haver. Deus pode fazer você se mover. E aí você chega a crises como Jonas chegou. Eu tinha sombra, mas agora eu desejo a morte. Porque o sol está forte demais. Frequentemente a gente acha que o sol está forte demais sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Segundo ponto que eu penso com você é que Deus cortou a planta para que o profeta entendesse a realidade da vida. A vida não é feita só de momentos de sombra. Deus abençoa? Sim ou não? Amém. Deus abençoa, Deus envia sombras, Deus envia escapes. Mas falando, por exemplo, da área financeira, se você entrou no seu cheque especial, se você comprou mais que devia, pastor, Deus fez um milagre, Deus fez vir um recurso de onde eu não imaginava, e então eu me safei do problema, me safei do perigo, estou na sombra. Mas cuidado, querido, não vai entrar de novo no mesmo problema. Cuidado, querida, não vai entrar de novo no mesmo problema. Se você já teve a sombra, então aproveite a sombra. Qual é a realidade desse mundo? A realidade desse mundo é que passamos por aflições e a busca pelas coisas do alto deve ser direta, constante, uma constante na sua vida. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas te serão acrescentadas. Nós não podemos abrir mão de buscar primeiro as coisas do alto. Todo o mais são problemas valiosos, são problemas que existem sim, mas a prioridade é para Deus, a prioridade é fazer a vontade de Deus, senão acontece como aconteceu com Jonas, a gente vai parar aonde não quer parar, a gente vai ser encaminhado para lá, para Nínive, como Jonas foi encaminhado para Nínive. Quando o nosso mundo material está confortável demais, a tendência é esquecermos o chamado e os valores do reino de Deus. Irmãos, já perdi a conta nesses 16, 17 anos de ministério. Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu vi receberem uma bênção de Deus. Pastor, eu recebi uma bênção. Eu recebi um chamado para trabalhar. Eu recebi um emprego. E depois que recebe o emprego, não tem mais tempo para Deus. Não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a palavra, não tem mais tempo para vir à igreja. Querido, querida, é muito bom, é muito necessário trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, mas reserve um tempo para Deus, reserve um tempo diário para buscar a presença de Deus. É Deus quem vai abençoar o seu trabalho, é Deus que vai abençoar seu rendimento, é Deus que vai abençoar o seu gás, a sua alimentação, a sua saúde, é o Senhor quem mantém isso de pé, amados. Nós vivemos numa sociedade altamente competitiva. Se você hoje ganha 1.000, você quer ganhar 2.000. Se você ganha 2.000, você quer ganhar 4. Se você ganha 4, você quer ganhar 8. E se você ganhar 8, você quer ganhar 16. O capitalismo é assim, é selvagem. Só que se você deixar dominar por isso, você vai ser totalmente envolvido. E tudo que está ao seu redor, sua família, seus filhos, seu marido ou sua esposa, sua fé, seu relacionamento com Deus, tudo vai ficar de lado, porque a sua tendência é somente trabalhar. Por isso que existem os termos chamados workaholic, loucos por trabalho. Pessoas viciadas em trabalho. Querido, querida, trabalhar é muito bom, trabalhar é necessário, mas o trabalho, eu digo a começar por mim, se eu bobear, eu fico totalmente envolvido com as coisas que tem que fazer, né? Igreja é uma situação em que tem muita coisa para fazer o tempo todo, é como médico. Você está de plantão 24 horas, você está deitado pensando no que tem que fazer no dia seguinte, ou no que você acabou deixando de fazer. Se nós não vigiarmos, a nossa mente funciona somente em função de dinheiro e de trabalho.
Se nós não cuidarmos, nossa mente somente funciona em função disso. E queridos, a vida é muito mais do que isso. A vida vai muito mais além. Os seus filhos vão crescer e jamais você vai desfrutar de novo dos seus filhos. Nós hoje apresentamos aqui a Melissa e a Fernanda. E aí eu lembro dos meus filhos pequenininhos. A gente que tem filho mais crescido, mais adulto, a gente passa a lembrar. Amados, aproveite. Porque são tempos, como dizia aquele humorista, tempo bom, não volta mais. Você tem que aproveitar os momentos que Deus te dá. Aproveite as sombras que Deus te dá, mas saiba que algumas sombras não serão eternas. Que Deus vai tirar a sombra, mas não é para te derrubar não é para te fulminar não, é para fazer você sair daquele lugar e descobrir um lugar melhor ainda. Sair daquela situação e descobrir uma situação melhor ainda. Você crê nisso? Diga um amém. Amém. Terceiro, Deus cortou a planta para que o seu mensageiro compreendesse a soberania divina. Deus queria ensinar para Jonas que era ele quem mandava, que é Deus quem manda. E é ele quem manda, amados. Você pode pensar que não. De vez em quando a gente fraqueja e esquece. Mas é o Senhor quem manda. É o Senhor quem está comandando o batimento do nosso coração nesta noite. Teu coração está batendo aí? Aleluia? É Ele que está comandando. O nosso cérebro funciona, as nossas sinapses cerebrais estão ativas, você está pensando? Sim, porque Deus é quem controla todos esses encontros de informação dentro do nosso cérebro, a codificação da voz, a codificação da inteligência, tudo isso é controlado por Deus. E Deus estava mostrando para Jonas que foi Deus quem chamou Jonas, que Deus olhou a rebeldia de Jonas, que Deus olhou a passividade de Jonas escondido no porão do barco, que foi Deus quem criou a tempestade no barco, que apavorou todos aqueles marujos experientes, que foi Deus quem colocou no coração de Jonas a percepção de que era ele o entrave para aquele navio prosseguir, que foi Deus quem mandou o grande peixe engolir a Jonas, e que foi Deus que manteve a vida de Jonas durante 3 dias dentro do ventre do grande peixe. E que foi Deus quem guiou o peixe para, entre aspas, cuspir Jonas na praia certa. Deus está cuidando de todos os seus passos, meu querido. Nós estamos começando uma nova semana hoje. Eu quero lembrar você que Deus vai estar com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Seja onde você estiver, Deus vai estar cuidando da sua vida. Seja no ventre de um grande peixe, seja na praia, seja no barco. Mesmo quando você tentar se esconder, Deus vai estar cuidando de você. Deus vai estar falando com você. E muitas vezes Deus vai estar tirando a sua zona de conforto para que você se estimule a procurar algo novo. Ele é e sempre será Deus. Com D maiúsculo. Ele é soberano e faz o que Ele quiser. Com a gente, como fez com Jonas. O Senhor é livre em todas as suas ações. Por isso é que Ele é chamado Deus. Jamais os homens conseguirão, nem a gente pela fé, mas pela razão, pela ciência, muito menos. Jamais os homens conseguirão alcançar o conhecimento e a sabedoria de Deus. Porque se algum dia fosse possível, então Deus deixaria de ser Deus. Os homens seriam iguais a Deus. Mas exatamente por Ele ser Deus, é que Ele é, como tem uma canção que diz muito bem, acima de todos e acima de tudo. E glórias a Deus, amados, porque Ele cuida da gente. Com tanta coisa na natureza. Ontem estava passando no jornal, não sei se você viu, acho que foi Jornal Nacional, estava passando imagens de Marte. A NASA conseguiu filmar algumas partes do território de Marte. E eu estava olhando com a Bebel, estava falando assim, Deus que criou isso. Deus que criou os outros planetas que a gente nem conhece,
que só alguns astronautas conhecem, ou só alguns cientistas que trabalham com isso conhecem. Mas foi Deus quem criou, Deus é quem mantém a órbita, Deus é quem mantém o espaço, a distância, Deus é quem mantém a sua vida de pé, Deus é quem sustenta você, Ele é o teu provedor, é Ele quem te dá saúde, é Ele quem te dá inteligência, é Ele quem te ajuda a batalhar dia após dia. Amém? Quarta, o Senhor, Deus, cortou a planta para que Jonas compreendesse a verdadeira escala de valores. Jonas perdeu os valores. Ele confundiu os valores. Para Jonas, era valioso que Deus cumprisse aquilo que foi falado por ele. Traduzindo, Jonas, durante 3 dias, mandado por Deus, durante 3 dias, chegou em Nínive, andou pela cidade de Nínive toda, pregando assim: olha, Deus está aborrecido com a cidade de Nínive, com as coisas que aqui acontecem. E Deus diz que daqui a 40 dias Ele vai destruir a cidade e todos os habitantes que nela habitam. É uma mensagem dura, não é? Mas Jonas estava dizendo assim: Deus não concorda com o que está acontecendo na nossa cidade. Deus não concorda com o que as pessoas estão fazendo. É uma mensagem para os dias de hoje. Muita coisa está aí na nossa Nínive, no nosso Rio de Janeiro, no nosso estado do Rio de Janeiro, no nosso Brasil, no mundo como um todo. Muitas coisas Deus não concorda com elas. Nós precisamos ser profetas não da desgraça, mas profetas do que Deus quer, dizendo quais são os parâmetros que Deus tem para essa sociedade. Mas Jonas gastou 3 dias falando isso, que Deus iria destruir. E Jonas então achou que a palavra dele tinha que ser cumprida. Jonas achou que Deus tinha que cumprir a palavra que Jonas deu, em detrimento de Deus perdoar, dar graça, manifestar a sua graça em função de toda uma cidade e de todo um povo. Entre a palavra de Jonas e entre matar todo um povo, Jonas achava que Deus tinha que matar. Jonas achava que Deus tinha que ser radical, no sentido de não voltar atrás, de não condescender, de não perdoar, de não relevar. E Deus, Ele derrama a sua graça. Irmãos, se não fosse por causa da graça de Deus, eu não estaria aqui hoje e nem você estaria aqui hoje. Por mais certinho que você seja, ou que eu seja, o fato é que nenhum de nós é tão bom o suficiente para estar sozinho na presença de Deus. A graça dele, que é um favor imerecido, é que se manifesta na vida da gente, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e que os filhos de Deus digam aleluia. Aleluia. Pois é. Mas Jonas achava que aquele povo que não era hebreu tinha que ser fulminado. Ele mudou os seus valores. Será que de vez em quando a gente não muda os nossos valores também? A gente não deixa de pensar no outro como um ser humano que precisa ser amado e que precisa ser anunciado para ele qual é o seu erro para que ele se arrependa? Como aqueles homens e mulheres de Nínive se arrependeram, como o rei se arrependeu e promulgou o jejum? Será que a gente não precisa ser Jonas no sentido de anunciar qual é o erro? Será que o povo de Nínive ia perceber que estava errando se não houvesse um profeta que desse uma voz diferente? Que não se acovardasse? E Deus nos chama, amados, para resgatarmos valores, para darmos valores certos ao que é certo, e não entrarmos na onda do que é errado. Quem diz o que é certo e o que é errado é o Antônio? Não! É a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor que você vai descobrir se as coisas que estão ao seu redor, se os papos que as pessoas têm ao seu redor, são coisas que Deus aprova, ou são coisas que você pode dar uma opinião diferente. O fato é que hoje em dia, nós queremos ser politicamente corretos. E nós não queremos nos desgastar, sendo a voz diferente. Dizendo assim, não precisa acontecer isso, pode ser feito de outra maneira. Há uma psicóloga cristã chamada Marisa Lobo, que está sendo altamente perseguida em todo o Brasil. Por quê? Porque ela, enquanto profissional, enquanto cristã,
ela acolhia a pessoas homossexuais que tinham problemas com a homossexualidade e que queriam deixar o homossexualismo para voltar ao heterossexualismo. E ela acolhia e tratava e atendia essas pessoas. Só que ela é uma voz de diferença, ela é uma voz contraditória a toda uma estrutura social. E por causa disso ela é perseguida. É preciso que você saiba disso até para orar por ela. Marisa Lobo. E procure se informar que você vai ver. Ela foi à Câmara Federal e foi solitária, sozinha, enfrentar um monte de pessoas que queriam devorá-la emocionalmente falando. Quando você se posiciona no politicamente incorreto, quando você se posiciona dizendo assim, você não precisa agir desse jeito. Para que tanta fúria? Para que essa postura? Para que essa malandragem? Para que esse jeitinho brasileiro? Se a gente tem um jeitinho do céu. E o jeitinho do céu é joelho no chão e oração, amados. Deus pode mover aquilo que Ele quiser. Você não precisa do jeitinho malandro carioca. Mas é preciso dar valores aos valores certos. Ter uma escala de valores correta. E Deus queria mostrar para Jonas a escala de valores correta, e Deus ainda hoje procura pessoas que valorizem as coisas certas, mesmo em detrimento de ser colocado de lado, de ser uma pessoa politicamente incorreta. Mas seja um cristão diante de Deus correto. Deus chama valentes. Se você é um valente, dê um glória a Deus aí, meu amado. O tempo todo da história do cristianismo, os cristãos foram chamados não para serem iguais, mas para ser a diferença, para fazer a diferença. E nós hoje não somos diferentes. Quinto e último ponto. Deus cortou a planta, cortou a sombra, para que Jonas compreendesse o juízo divino. Sabe o que Deus queria mostrar para Jonas? Que da mesma maneira que Jonas estava esperando que caísse juízo divino sobre o povo de Nínive, na verdade estava indo um castigo divino, um juízo divino sobre a vida dele próprio. Ou seja, aquele gosto de sangue, vamos colocar assim, que Jonas estava esperando, a destruição da cidade de Nínive, acabou acontecendo parcialmente, só um pedacinho só. Deus deu só uma amostra grátis, fazendo secar a planta que dava sombra. E quando Jonas sentiu na própria pele o sol esquentando a sua moleira, esquentando seu corpo, diz a Bíblia que um vento oriental enviado por Deus, aquecendo o seu corpo, Jonas então disse que era melhor morrer do que estar vivo. É interessante, né, irmãos? Aqui nesse texto bíblico, nessa reflexão bíblica, nesse ponto que eu estou mostrando para você, cabe muito bem aquele ditado popular que diz que pimenta nos olhos do outro é refresco. Jonas queria que aquele povo lá fosse fulminado, mas ele não foi fulminado, ele foi simplesmente aquecido. E só no ser aquecido, ele já estava sofrendo. Isso mostra que nós somos muito bons em detectar sofrimento quando é na gente. Quando nós ficamos com o problema, aí é que nós somos bons em sofrimento. Eu estava lá em casa essa semana pensando nisso. Eu gripado, né, como eu falei com a Sandra, a gente fica gripado quando a gente fica com gripe. A gente começa a falar B em lugar do P. Eu estava lá gribadão, escovando o dente e pensando eu com os meus botões e o Senhor. Nós temos um diálogo constante. Eu, os meus botões e o Senhor. E eu estava lá pensando, como é ruim a gente ficar com uma simples gripe. Uma simples gripe já nos incomoda tanto. Mas muitas vezes, e eu me coloco nisso, muitas vezes, quando a gente vê que o outro está com gripe, a gente acha que é um resfriado. Não é assim uma gripe. É uma gripe. Mas quando é com a gente, é uma gripe. Mas quando é com o outro, é uma gripe.
Não é coisa para tanto. Não é o que às vezes a gente pensa, ou o que a gente fala? Ah, não é coisa para tanto. Que isso? Eu já tive isso e não sofri tanto assim. Você fala isso agora que você já passou, mas na época que você passou, você choramingou um bocado. Ai, que dor no corpo, não aguento mais tossir, estou entupido. A gente fica enjoado, porque quando dói no nosso pé, a gente sente mais a dor. Deus estava tratando isso com Jonas, e eu queria tratar isso com você, porque eu creio que Deus quer tratar isso com a gente. Será que a gente está sensível à dor do outro? Ou será que nós somos bons em fulminar, em condenar o outro, em dizer que o outro não está sofrendo tanto assim, mas quando é a nossa vez, a gente polariza, a gente dimensiona, a gente sente uma dor muito maior porque é uma dor pessoal. Nossa sociedade hoje está concentrando muito no eu. E o eu, se não for cuidado, ele toma conta e vira um monstro. Se você não cuidar do seu eu, é capaz de você virar um monstrinho. No bom sentido. Tem monstrinhos bem bonitinhos, mas são monstrinhos. A questão, amados, é que o egoísmo, ele acaba crescendo de uma tal maneira que você acaba não conseguindo se controlar mais. Deus estava mostrando para Jonas, Jonas, olha como uma plantinha que eu retirei da sua vida está te incomodando tanto. Enquanto você deseja que eu mate, que eu fulmine, que eu acabe com uma cidade inteira, que eu acabe com a vida de homens, de mulheres e de crianças, e você não admite que eu volte atrás, mas com você, só retirar uma plantinha já te incomoda, cara. Irmãos, isso mostra que nós precisamos pensar 2 vezes antes de julgar o nosso próximo. Amém? Então valorize a dor do seu próximo. Eu quero concluir dizendo que Deus continua o mesmo e sempre será. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jó, o Deus de Davi, o Deus de Jonas, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Mateus, continua o mesmo, sendo o Deus do Antônio, o Deus da Sandra, o Deus do Marcelão, o Deus do Carlão, e sempre será o mesmo Deus. Deus não muda, amados. As sociedades mudam, os regimes de governo mudam, as eleições vão vir aí e pessoas vão mudar de cargos ou não, mas um dia vão ter que mudar, se não mudarem agora. Enfim, existem várias mudanças, o clima muda, as nossas rugas mudam, mas Deus não muda. Deus não envelhece, Deus não tem a questão da moda, Deus é absoluto. As verdades de Deus são verdades absolutas. Amém? Segunda coisa da conclusão, de vez em quando, Deus tira aquilo que é a nossa sombra. Deus tira algumas coisas que nos fazem estar acomodados. Sabe para quê? Para a gente descobrir coisas novas. Você foi chamado por um Deus que é criador e é criativo. Todos os dias Deus cria coisas novas. Descubra-as. Deus te chama hoje, te convida hoje para se aventurar, no bom sentido da palavra, no mundo das descobertas de Deus. Do que Deus pode fazer, do que Deus pode providenciar para você. De vez em quando, Deus mexe com a nossa vida para que a gente acorde. Para que a gente acorde. Acorde para quê, pastor? Em primeiro lugar, aquilo que foi feito aqui na peça, para fazer a obra dele. Irmãos, nós fizemos o trabalho lá na quadra, ali na Praça da Coab, foi muito bom, mas poderia ser muito melhor. Se você que não participou, participar na próxima, vai ser muito melhor, com certeza. Amém, amados? Amém. Nós temos o trabalho do grupo de evangelismo que distribui sopão na rua, todos os últimos sábados do mês, é sempre muito bom, mas vai ser melhor se outros participarem também. Fazer a obra do Senhor. De vez em quando, Deus mexe com a nossa vida para dar valores corretos às coisas certas.
para colocar as coisas no lugar. Eu conheço gente que faz mais carinho no carro do que faz na esposa. Também conheço gente que conversa mais com a Avenida Brasil do que com o marido. Gasta mais tempo com a Avenida Brasil e até Malhação do que com o próprio marido. Conheço gente que não está percebendo, mas seus filhos estão sendo terceirizados pela creche, pela avó, pela tia, por outros. E quando vai querer reconquistar esses filhos, já perdeu o tempo. São algumas sombras irreversíveis. São momentos que você precisa aproveitar, porque o tempo passa e não volta mais. Você precisa aproveitar certos valores que Deus te dá para certas coisas. Tempo para buscar a Deus em primeiro lugar. Irmãos, se você não determinar, se você não colocar como prioridade absoluta guardar tempo para Deus, você jamais vai ter tempo. Se você não forçar a barra, você jamais vai ter tempo para Deus. Vai ser sempre um plus, vai ser sempre aquela tentativa de você ler a palavra quando você vai dormir, ou você começa a orar deitado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E aí você pega no sono e ronca em mistério. No dia seguinte de manhã que você vai dizer o amém. Coloca na prioridade, amado. Coloca em prioridade. Tempo de parar de perder. Escute isso. Tempo de parar de perder. Pare para pensar comigo. Jonas estava sozinho, provavelmente em cima de um monte, na parte leste de Nínive, esperando acontecer a derrota. A derrota para Jonas seria a confirmação da palavra dele, então soaria como uma vitória. Mas na verdade é uma derrota, porque sempre que pessoas morrem, e pessoas morrem sem Deus, é uma derrota. Pare de perder. Pare de perder tempo com coisas que não vale a pena você perder tempo. E use o seu tempo para as coisas que precisam da sua atenção. Pare de perder tempo com o que é fútil. Jonas sentou e ia ficar lá 38 dias parados, esperando a desgraça. Irmãos, nós não temos tempo para ver desgraça. Ontem o ônibus bateu ali na esquina da Nossa Senhora das Graças, com Leopoldina Rego, e eu vi pelas fotos do jornal que tinha um monte de gente olhando a desgraça. Se alguém é atropelado, para uma multidão cercando o sujeito. Parecem vampiros. Ele morreu. Fratura exposta. Pare para pensar se o sentimento não é esse. E se a gente bobear, eu e você, se a gente bobear, a gente entra no mesmo espírito. Deixa eu ver a cara dele. Nossa! Morreram quantos? Uma certa sede de desgraça. A gente não tem tempo para isso. Nós fomos chamados para ser anunciadores da vida. Anunciadores de boas novas para as vidas serem resgatadas. Amém? Você foi chamado para isso. A tua missão como profeta, como Jonas, a tua missão é para anunciar as boas novas do Evangelho. Arrependei-vos, crede no Senhor e sede salvos. Fechando, Deus quer que você saia da sombra e diga ao mundo que a graça é maior do que o pecado. Diga comigo, a graça é maior do que o pecado. Diga também, o amor é maior do que o ódio. A bondade é maior do que a maldade. A pureza é maior do que toda a impureza. Sabe qual é a última instituição que anuncia isso? É a igreja. A única instituição que anuncia que o amor
é maior do que o ódio é a igreja. A única instituição que anuncia que que a pureza é maior do que a impureza é a igreja. E parece discurso de jardim de infância para algumas pessoas que ouvem. Ah, que besteira! Mas na verdade, se derem ouvidos e deixar Deus agir, vão ver que as suas crises existenciais têm resposta em Deus. Assim como muitos de nós já experimentamos isso. Então, amados, use o seu tempo para anunciar o Evangelho. Use o seu tempo para ser um profeta de Deus. Não recue, não fique na sombra. Saia da sua zona de conforto. Não se limite a ser uma pessoa que chega na igreja e senta no seu lugar costumeiro e que deixa os outros fazerem o trabalho. Não, chame para si, porque Deus chamou você. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Eu creio que Deus traz uma palavra dessas para a gente aplicar durante a semana. Eu creio que Ele vai nos dar oportunidades da gente aplicar essa palavra. Creio que você vai ter oportunidades de ser um profeta como Jonas, de anunciar que algo está fora do lugar. E eu creio que Jonas foi eficiente na sua profecia, no seu aviso, como arauto. Tanto foi eficiente que o povo de Nínive se rendeu ao Senhor. Mas eu quero convidar você essa semana a ser um porta-voz do Senhor, a ser um mensageiro de Deus, que através do seu sorriso, dos seus apertos de mão, das suas palavras, do seu abraço, da sua postura, do seu testemunho, as pessoas possam ver Deus na sua vida. Vamos orar para isso acontecer? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque nos ajuntamos aqui para cultuar ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Rei dos reis, que não há nenhum além de ti, Senhor. Nós cremos firmemente nisso e temos vivido isso. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos ensinar a como fazer a diferença no meio em que o Senhor nos plantou. A como o Senhor dá um sorriso de forma cativante, dá um abraço de forma relevante, que mude algo no coração da pessoa, a dar um aperto de mão, a falar uma frase de maneira que ajude alguém. Nós queremos, Senhor, fazer a tua obra. Queremos fazer na igreja, mas queremos fazer fora da igreja também. Queremos ser úteis, Senhor, ao teu Espírito, para nós podermos abençoar vidas. Que o Senhor dê a cada pessoa que está aqui a oportunidade de termos pessoas por perto em que a gente possa abençoar, que a gente possa falar do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. Falar, Senhor, das tuas verdades, a manter, Senhor, um discurso firme e coerente com a tua palavra. Que o Senhor possa nos dar chance essa semana, nos dar oportunidade de abençoarmos pessoas, seja como for, Senhor, através de uma oração, ou através de uma palavra, ou de outra atitude qualquer. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos uma semana na tua presença, uma semana cheia de experiências com o Senhor. Se for preciso nos tirar da zona de conforto, Senhor, nos tire, mas que o Senhor nos dê crescimento, que o Senhor nos faça crescer, que o Senhor mexa com as nossas estruturas, que o Senhor possa nos dar uma semana de vitória na tua presença, que nessa semana nós possamos ver a tua mão sobre nós, como temos visto esse tempo todo. Abençoa a tua igreja, Senhor, e leva-nos em paz. Dá-nos uma noite na tua presença e uma semana abençoada, como eu já te pedi, em nome de Jesus. Receber a bênção, amados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e nosso Pai, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que faz crescer a planta e aquele que também tem poder para fazer a planta secar, e que a presença, a consolação, a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, amados, sobre vós permaneça, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, amados.